a comunhão dos irmãos e da verdade por meio da graça de Cristo. Minha paz eu vos dou, não turbe o vosso coração, não se atemorize, pois eu estou aqui. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do meu canal. Que o Senhor te abençoe e te guarde em Cristo Jesus. Que possamos que o Senhor possa se agradar das nossas vidas e que possamos ser gratos a Ele. Oi, Thiago, lembra de mim? Não, desculpa. Quem tá falando? Hoje eu quero falar de um assunto muito importante em que nós precisamos debater aqui, certo? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo. Deixa eu só ver uma coisa aqui, só um minuto. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Mas diga aí quem você é, que talvez eu me lembre. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Versículo 15. Eu acho que é 2 Timóteo. Eu quero hoje que nós possamos entender o que Paulo ele quis nos ensinar a respeito da graça. Segunda carta a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. No versículo 15.
15. Não. Eu não tô achando aqui, querido. Pera aí. O apóstolo Paulo, ele ensina a Timóteo. Deixa eu saber aqui a referência correta. Desculpa, querido, eu me enganei. Na verdade, é a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Paulo está escrevendo a Timóteo e ele diz que ele faz uma oração por todos os homens. E nessa oração o apóstolo Paulo ensina a Timóteo sobre o que ele ensinou à igreja de Éfeso. No capítulo 2 também da carta aos Efésios. No capítulo 2 de 1 Timóteo, quando Timóteo está ensinando, ou melhor, quando Paulo está ensinando o seu discípulo de Timóteo, ele diz assim a Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui construído como pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa sem ira e sem nem contenda. Queridos, quando a gente fala de uma salvação meritória, que o apóstolo Paulo, que escreve aos Efésios, condena, nós estamos falando de uma salvação em que o centro de tudo não é Deus, é o homem. Nós estamos falando de uma salvação em que o homem pode fazer tudo para que ele possa ser salvo. Eu sei que existe um dogma das igrejas que diz que não é bem assim, que na verdade o homem faz
tudo que pode e Deus enche o corpo, ou seja, ele não faz todo o trabalho. Porém, as escrituras, elas dizem que as nossas obras são trapos de imundícia perante o Senhor. Ou seja, nenhuma obra é suficiente para que nós possamos ser salvos. Nenhuma obra. E quando a gente está falando em salvação, a gente precisa confiar, e não somente confiar, mas acreditar que Jesus Cristo, ele nos salva. E aqui eu vou falar também ao povo da Igreja Mórmon. Então, por favor, para mim explicar a Bíblia, eu preciso ler algumas passagens do livro de Mórmon, que é o livro que a Igreja assume como verdade, e de Doutrina e Convênios para explicar isso. Então, por favor, não me ridicularize. Eu confio na Bíblia como regra de fé e prática, mas eu preciso tomar em minhas mãos essas escrituras para explicar isso, ok? Me digam aí se você está se você confia em mim, certo? Lá no livro de Mórmon, deixa eu ver aqui, cadê? Lá no livro de Mórmon, no livro de Alma, ele diz, Alma, ensinando a seu filho, no capítulo 41 desse livro, ele ensina que iniquidade nunca foi felicidade. E eu me permita ler, repito, eu preciso pegar essas escrituras, já que esse é um assunto voltado para todos, inclusive para a Igreja Mórmon. Eu preciso descer algumas passagens para eles, certo? Alma 41:10 por 41:10. E agora, meu filho, todos os homens estão num estado natural. Em outras palavras, num estado carnal, encontrando em amargura e nos laços de iniquidade. Vivem sem Deus e seguiram seus caminhos contrários à natureza de Deus. Por consequente,
estão num estado contrário à felicidade. E aí o profeta, ele diz que no 10 ele diz: não penses que por ter sido falado acerca da restauração, serás restituído do pecado para a felicidade. Eis que te digo que iniquidade nunca foi felicidade. Bom, quando a gente pega essa escritura e encaixa com o que Paulo ensinou, a gente vê que as nossas obras são tapo de imundícia perante Deus. E o apóstolo Paulo, então, ele diz lá em 1 Timóteo 5, 2:5, desculpa, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, nada do que fizermos será suficiente para galgar a salvação. Eu ouvi certa vez um discurso e como não tinha tanto conhecimento assim como não tenho hoje, na época eu tinha menos ainda, eu ouvi um discurso e acreditei. Disseram que a raça, ela é algo. Imagine um copo, ok? Um copo que tu vai encher de água. Tu enche o copo até metade com as suas obras e que isso ele enche o resto. Então tu encheu a metade e dessa metade que isso vai lá e enche o restante. Essa não é a raça ensinada nas 5 solas da Reforma Protestante, nem a raça ensinada por Paulo. Por quê? Porque a raça ensinada por Paulo, ela é uma raça imeritória. Ou seja, ela é uma raça que nós não merecemos e ela é uma raça que nós não podemos fazer nada para alcançá-la. Me digam aí se vocês estão conseguindo me compreender. Isso é muito importante para mim. Estão conseguindo me entender? Bom, vamos continuar. Então, haveria de vir um Salvador para salvar os homens. Ou seja, os homens, eles estavam decaídos em iniquidade, em um estado totalmente de miséria sem fim. E não é possível que os homens pudessem fazer algo para se reconciliar com Deus.
Então foi necessário para que todos aqueles que eram pecadores se reconciliassem com Deus, nós pudéssemos estar aqui. Foi necessário que o próprio Deus se encarnasse, como está no Evangelho de João, capítulo 1, para que nós pudéssemos ser salvos. Foi necessário que o próprio Deus se encarnasse e viesse como homem e pudesse nos salvar por meio do seu sacrifício santo e expiatório. Certo? Bom, agora partindo o que Paulo ele vai ensinar aos Efésios no capítulo 2, ele diz: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros abundantes riquezas de graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo, ou seja, Deus, ele sendo generoso com o homem em Cristo Jesus. Não existe salvação meritória, não existe salvação em que o homem tem alguma participação, porque as Escrituras dizem que as nossas obras são como obras de imundícia. E aí você pode perguntar, mas por que Tiago lhe disse que a fé sem obras é morta? A gente já vai chegar lá. Mas concluindo aqui o raciocínio de Paulo, vamos ver o que ele diz no versículo 8 e 9. Ele diz: porque pela graça sois salvos. Primeiro, a graça salva. Pelo que? Por meio da fé. Isso vem de quem? Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Queridos, meus irmãos evangélicos, meus irmãos mormons, meus irmãos protestantes, eu quero dizer que as 5 solas da Reforma, ela nos deu uma nova perspectiva do relacionamento da salvação entre Deus e o homem. Não é possível que o homem possa se chegar a Deus em pé de igualdade. O que Tiago ensina na sua carta, a gente precisa entender que ele não quer dizer que as obras vão poder nos salvar. Quando ele diz, capítulo 2, versículo 17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago, ele não está dizendo que nós vamos ser salvos pelas obras.
A gente é salvo por meio da fé em Cristo para as boas obras. E isso Paulo vai terminar voltando lá no capítulo 2 da carta aos Efésios. Paulo, ele vai ensinar isso, ele diz, porque somos feituras suas, criadas por Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, o que Tiago está dizendo lá no livro dele não é que a gente vai ser salvo pelas obras, de forma alguma. A gente vai ser salvo porque por meio de Cristo Jesus, pela fé, para então executar boas obras. Um exemplo disso é o ladrão da cruz, gente. O ladrão da cruz, ele não tinha, suas obras eram trapos de imundícia, ele não tinha nenhuma obra digna de arrependimento, mas o arrependimento dele sem as obras salvou ele. As obras não salvam, certo? Eu quero ler outra escritura para vocês, e se saíram aqui por causa do livro de Mórmon, eu vou repetir que eu preciso dar essas passagens para rebater o que o que muitos membros da igreja dizem, né? Então não me levem a mal, amados, mas eu preciso estar com vocês aqui, certo? Nós podemos muitas vezes não entender o que a escritura diz, mas nós não podemos também dizer que Deus vai nos salvar por obras, porque isso para mim é no mínimo algo no mínimo orgulhoso, né? É no mínimo orgulhoso. Eu não achei que a escritura que diz, né? Mas tem uma escritura no livro de Mórmon que diz que mesmo depois de tudo que fizemos, ainda seremos servos inúteis. E por que o livro de Mórmon coloca isso dessa forma? Um servo é aquele que tem o seu senhor e pelo que o seu senhor ordena, ele serve.
Agora, as nossas obras não são capazes de cobrir a exigência do Senhor. Então nós nos tornamos automaticamente inúteis pelo pecado de Adão e de Eva no paraíso. Então, quando eu digo que a salvação é meritória, é por aquilo que eu faço, ou é um pouco pelo que eu faço, eu estou desprezando o que Deus fez por mim na cruz, sim, porque Jesus é Deus. Então, eu estou desprezando o que Deus em Cristo Jesus fez por mim na cruz. E isso é uma coisa totalmente ilegítima de acordo com as Escrituras, entendeu? E aí eu volto na Reforma Protestante e eu digo que uma das 5 solas é sola graça, sola graça, ou seja, somente a graça. A graça nos salva em Cristo Jesus. Eu já contei isso aqui, e um amigo meu estava dizendo que eu estava distorcendo o Evangelho, mas eu quero dizer, irmãos, que mesmo sendo, no meu caso, né? Mesmo sendo membro dessa igreja, mesmo sendo evangélico, não importa. Tem coisas que líderes vão dizer que não está correto. E se tu tem um pouco de conhecimento e tu não vê que está errado, a tua responsabilidade enquanto cristão é dar a tua opinião, no mínimo. Porque se tu seguir uma ordem, uma religião que não está de acordo com os princípios das Escrituras, você não está correto. Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa. As Escrituras dizem que o homem natural é inimigo de Deus e que não existe salvação para o homem natural. Não é possível. Deixa eu ver se eu acho que a Escritura acho que é Mosias 19. Eu vou provar para vocês na Bíblia.
1 Coríntios, capítulo 2, que é 2:14. Eu não quero me alongar, que eu já me alonguei demais. Mas 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, ela nos ensina mais sobre o pecado do homem, certo? E o apóstolo Paulo diz assim: olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucuras, e não é possível entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem que não tem a salvação, ele não pode discernir no Espírito. Se ele não pode, olha o que eu vou dizer, se ele não discerne no Espírito, porque ele não tem a salvação no Espírito, ele não pode fazer obras de retidão, ou seja, depois da salvação, eu volto o que Paulo quis dizer, depois da salvação eu faço boas obras, mas antes da salvação eu sou salvo pela graça. Não é possível eu ser salvo pelas obras, mas a graça, ela não é somente para a salvação, mas ela continua após a salvação. Embora a graça seja para nos salvar antes nós não podemos fazer boas obras, porque as obras vêm de Cristo e Ele nos dá a chance de realizá-las. Mesmo depois que eu fui salvo, mesmo eu praticando as boas obras, mesmo assim a salvar o merecimento é de Cristo, porque Ele me deu a chance de ser salvo, de poder realizar essas boas obras. Então Paulo, ele cai muito em cima dessa coisa da graça. Querido, eu faço um apelo para você. E aqui eu vou terminar minha mensagem com você que está. Pois, queridos, eu já acreditei nisso, mas depois que eu li Paulo deixa bem claro, lá em Efésios 2, que a salvação é pela graça e não pelas obras, porque as nossas obras são tapo de imundícia. E eu provei para você, membros da igreja, no livro de Mórmon, certo? Embora os evangélicos não acreditem nele, eu precisava provar para os membros no livro de Mórmon o que Paulo disse na Bíblia, porque embora há uma rixa entre Paulo e Tiago que parece uma rixa, mas não é, eu quero dizer que Jesus, a graça dele nos alcançou.
certo? Deu para entender? Eu queria perguntar uma coisa para vocês, amados, eu posso? Posso perguntar? Me digam aqui nos comentários. Como vocês sabem, eu estou estudando teologia. Eu sei que eu já perguntei isso, mas eu estou perguntando novamente porque muitos não tiveram oportunidade. Eu estou estudando teologia e na minha igreja não tem teólogos. E eu estou com medo que as outras igrejas, por causa de eu ser dessa igreja, não me aceitem. E eu já vi que a jornada vai ser bem ruim. Não é porque o lado de lá não me aceita, é porque eu sou mormon. O lado de cá, por sua vez, não aceita que eu pegue em outras igrejas. Eu odeio essa rixa de nós contra eles, porque todos somos irmãos em Cristo. Só que tem um detalhe, eu amo a teologia. Amo do fundo do meu coração. Eu amo o estudo de Deus que significa teologia. Eu amo pegar as verdades. E eu não queria me desfazer disso. Mas eu não sei o que eu faço. Eu tô vendo que por causa dos homens eu vou ter que tomar uma decisão que eu não quero. Eu não sei, meu amigo, eu já conversei com vários pastores. Muito obrigado. Eu estou escrevendo um artigo dessas discrepâncias teológicas que há tanto na igreja mormon quanto em outras igrejas. Eu quero fazer um apanhado geral por escrito. E quem quiser depois ter acesso, eu vou disponibilizar. Porque assim não é ridicularizar a fé de ninguém. Mas o que é verdade, precisa ser dito. E aqui, na live, eu não consigo falar pormenores, detalhadamente as verdades. Eu não sei, eu me perco. Então, se você quiser ter acesso a esse documento, não é um livro nem nada, é um documento que eu estou preparando, que eu acho que depois vai fazer parte do meu livro, do meu primeiro livro.
pode entrar em contato comigo que eu passo para você gratuitamente, ok? E quem disse para mim continuar, muito obrigado. Tomara que você tenha razão. Porque eu vou te dizer assim, querido, eu já fiquei muito triste, muito mesmo. Já muitas pessoas me disseram que eu estou me afastando do caminho do Senhor por causa que eu estou pegando outras coisas. E não estou me afastando. Eu estou cada dia mais me aproximando dele. E eu peço testemunho nessa hora. E é por isso que eu vivo, sabe, querido? Para que todo aquele que nele quer, ele diz, não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos pegam essa escritura e dizem, ó, tá vendo? A salvação é pelas obras. Queridos, o que Jesus ele disse a Nicodemos, ele não disse em nenhum momento que a gente é salvo por obras. Ele disse que nós devemos fazer obras de retidão, mas que a salvação não é que vem por meio delas. Não distorce a palavra de Deus. Certo? Bom, como eu sempre faço, temos 4 minutinhos ainda. Eu vou abrir um tempo para perguntas aqui. Pode ser sobre a minha vida, sobre teologia, sobre o Evangelho. Pode ser sobre a minha saúde. Querido, nenhum de vocês acha que eu tô com câncer, né? Fala, é com vocês agora. Eu queria descobrir quem é esse Perosi. Eu não quero que gere escândalo, mas eu sou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, mais conhecida como Igreja Mórmon. Mas eu quero deixar claro aqui, queridos, que tem muita coisa lá que eu não concordo. Assim como tem muita coisa também que na evangélica e na católica que eu não concordo, né? E tem muita coisa na evangélica, por outro lado, que eu concordo, assim como outra coisa da raça. Eu vou pelo que eu certo, eu não vou por placa de igreja, certo? Meu dia eu vou acordando meio, acordo meio-dia, né? Eu almoço, venho, faço a live, então assim quanto. Mas é isso. Queridos, eu peço que vocês orem por mim,
não somente pelo meu ministério, mas também pela minha saúde, que já tô sem remédio na bomba de morfina. Eu nunca fiz isso aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Eu tenho uma bomba de morfina por causa da dor que eu tenho nos músculos. E os remédios já não estavam mais fazendo efeito. E aí eu coloquei. Às vezes ela funciona, às vezes não, agora tá mais sem o remédio. Aí eu fico com mais dor. Mas é isso, eu vou levando. Virado. Alguém, desculpe aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Repito, querido, pode ser pergunta, desculpa. Pode ser pergunta sobre a minha vida. Sobre o Evangelho. Sabe, querido, o que vocês perguntassem mais sobre o Evangelho para mim poder responder? Alguém tem alguma pergunta? Se não, vou orar e fechar a live. Dois minutinhos. Os 12 apóstolos. Bom, os evangelhos, eles nos respondem isso, né? Lá no capítulo, deixa eu ver aqui, o capítulo de o livro de Mateus, no capítulo, deixa eu ver, podem ir perguntando aí, pessoal. Livro de Mateus, ele nos diz isso, né? Pedro, Tiago, João, Judas Iscariotes, Simão, né? Eu acho que é no livro de Marcos. Deixa eu ver aqui rapidinho. Livro de Marcos. Aqui eu não tô achando a referência. Acho que tá aqui, peraí.
Mas os 12 apóstolos, eles eram homens que Jesus Cristo escolheu, né, para que eles pudessem levar a mensagem de Cristo para os povos e assim poderem ajudar Jesus Cristo. Eles receberam autoridade, né, para que João, em João capítulo 6, diz quem eles eram. Diz assim, Simão, só Deus nomes, né? Pedro, André, Tiago e João, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, né? Tinham 2 Judas. Então, esses são os 12 apóstolos de Cristo, da igreja primitiva, que nós lemos no capítulo 6 de Lucas, do 12 ao 19, certo? Alguma outra pergunta? Muito bem, vamos orar e eu vou acabar a live. Obrigado. Querido Deus, muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem sido fiel. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem guiado a nossa mente, o nosso coração. Em Cristo Jesus, que as bênçãos possam chegar até nós de acordo com a tua santa vontade. Ó Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós, que tenhamos uma boa tarde e uma boa noite, Senhor. Que ponha teus anjos nosso redor para nos guardar. E abençoe todos aqueles que estão enfermos, Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus, que a tua mão protetora venha sobre eles, ó Jesus. Senhor, eu já sofri muito, eu sei como é difícil, Deus, como é doloroso, como é penante, mas também confiamos na tua promessa, Senhor. Abençoe os pais dos hospitais, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem sido fiel até aqui, sempre e sempre será. Essa é a nossa fé e a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Certo? Amanhã voltamos com mais uma palavra ao teu coração. Que Deus te abençoe. Curta, comente e compartilhe esse vídeo lá no YouTube, por favor. Gente, eu preciso que meu canal avance lá, então me ajudem, por favor. Fiquem na paz.
E quem quiser saber do meu livro, tem um link lá no meu canal. Quem vier para o Hotmart, tá bem? Que Deus te abençoe, fique na paz. Obrigado, Matheus. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.